Irmãos, vamos abrir a palavra lá em Apocalipse. Você tem ali aí a lição 12 na sua mão, é isso? Lição 12, né? Ok, nós vamos fazer aqui uma recapitulação necessária para compreendermos a continuidade. Então você pode abrir ali no capítulo 1. Nós vamos fazer uma recapitulação necessária. Nós entendemos aqui a continuidade daquilo que vamos estar estudando hoje. Uma recapitulação bem rápida. Então aqui no capítulo 1 nós temos o propósito do livro, que é uma revelação. E aqui, meus irmãos, eu tenho uma coisa a dizer. Eu tenho estado bastante preocupado, porque você pode entender o livro e mesmo assim não receber a revelação. Quando nós olhamos para Isaías 53, ele diz, né, a quem foi revelado o braço do Senhor. Então você pode entender, né, até entender a história, entender algumas coisas que acontecem aqui, mas mesmo assim não receber a revelação. Então é preciso pedir a Deus mais do que uma compreensão humana, é preciso pedir a Deus de fato uma compreensão espiritual, e para isso é preciso que você esteja em oração. E é de fato, meus irmãos, essa necessidade da oração, porque o entendimento deste livro, ele não vem simplesmente pela explicação do pastor, mas ele vem por uma aplicação também do Espírito Santo no coração e na vida de cada um. Então eu posso explicar, posso dizer, mas se o Espírito Santo não aplicar no seu coração estas verdades, então você vai ter apenas conhecimento e não uma revelação para a vida. João aqui, ele explica o intuito do livro, que é uma mensagem às 7 igrejas. A partir do versículo 4 a gente vê isso, né? Capítulo 1, versículo 4. Essas 7 igrejas, elas representam a igreja de Cristo, elas representam todas as igrejas. O número 7, ele é um número importante aqui em Apocalipse, é um número que vai sempre estar relacionado com Deus e a obra de Deus, e as 7 igrejas, elas representam todas as igrejas de Cristo. João, então, tem a visão do Cristo glorificado, do versículo 9 até o fim do capítulo 1. Ele tem a visão do Cristo glorificado, o Senhor da igreja. E no capítulo 2 e no capítulo 3, vemos ali a mensagem às 7 igrejas. Então, a mensagem às 7 igrejas é aquilo que acontece na terra. Amém, queridos? Aquilo que acontece na terra. E o que está acontecendo na terra? O que está acontecendo na terra é que a igreja está sendo perseguida. A igreja está sendo perseguida e a igreja ela sofre várias tentações. Então aqui nos capítulos 2 e 3, o Senhor vai falar acerca de três tipos de cristãos. Aqueles que são fiéis, aqueles que são infiéis e aqueles que estão dentro da igreja, mas estão negociando com o mundo, estão flertando com o mundo, apesar de estarem dentro da igreja. Os irmãos entenderam isso? Então, qual a grande tentação da igreja? A grande tentação da igreja é ela se conformar a este mundo. Essa é uma grande tentação. E aqueles que se conformam a este mundo, na verdade, apesar de estarem dentro da igreja, eles, na verdade, estão perdidos. Eles estão perdidos. Então, a tentação do cristão, ele se conformar com este mundo para não sofrer perseguições, para não sofrer as sanções que o mundo traz sobre os cristãos. Então, há uma promessa aqui aos vencedores. São muitas promessas aos vencedores. Aqueles que são fiéis, eles recebem muitas promessas. Então, os capítulos 2 e 3, eles mostram aquilo que acontece na terra. E o capítulo 4, e o capítulo 5, e o capítulo 6, são uma nova visão de João. Essa visão de João mostra aquilo que acontece nos céus. Amém, queridos? Os irmãos vão perceber aqui que em Apocalipse, esses quadros de visões, são 7 quadros de visões.
eles não acontecem em ordem cronológica. Eles não acontecem em ordem cronológica. Cada visão pode retomar lá no início da história, então João vai acrescentando novas coisas. Ok? Então, para nós entendermos aqui os capítulos 4 e 5, nós vamos ter que ler alguns textos, pelo menos um ou dois textos do Novo Testamento. Mas deixa eu ler ali com você o capítulo de número 4, relembrando rapidamente algumas coisas importantes. Então, aqui o capítulo 4, ele é uma nova visão de João. Essa nova visão é uma mensagem para quem, meus irmãos? Para 7 igrejas, porque o Apocalipse todo, ele é escrito para 7 igrejas. E as 7 igrejas são tanto aquelas igrejas, quanto as nossas igrejas hoje. Então, capítulo 4, eu vou explicar ele rapidamente, tendo já explicado ele em aulas anteriores. Depois destas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Então, João vê uma porta aberta no céu, e ele é convidado a entrar no céu e ver aquilo que acontece no céu. Imediatamente achei-me em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. Ele entra no céu, ele vê em espírito, em espírito, e ele vê ali um trono. E nesse trono, quem está sentado? Deus. Esse trono, ele é o trono do Deus Todo-Poderoso. Versículo 3. Esse que se acha assentado no trono é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Aquele que está sentado no trono, ele traz uma mensagem tríplice. Ele é como a pedra de jaspe, ou seja, ele é santo, ele é branco, santo, e de sardônio, ou seja, ele é vermelho, aquele que traz a salvação. Então é o santo Deus que traz a salvação, e o arco-íris aí ele representa a aliança de paz. Então João vê sentado no trono no céu aquele que é santo, aquele que nos trouxe a salvação e aquele que tem conosco uma aliança de paz. Amém, queridos? Estou passando rápido porque isso é coisa que a gente já viu. Ao redor do trono, então são círculos. Nós vamos ver alguns círculos ao redor do trono, porque é ao redor. Imagine um trono no centro e círculos em volta do trono. Primeiro círculo, ao redor do trono há também 24 tronos. Assentados neles 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Esses 24 anciãos vestidos de branco, com coroas de reis na cabeça. Esses 24 anciãos, eles representam a igreja do Antigo e do Novo Testamento. 12 do Antigo Testamento, 12 do Novo Testamento. Eles estão vestidos de branco, estão purificados. O branco sempre tem relação com Deus, e os santos sempre vão aparecer de branco no Apocalipse. Inclusive na grande batalha, eles vão vir em cavalos brancos, vestidos de brancos. Ou seja, é o povo de Deus. Então aqui, esses 24 anciãos, eles representam a igreja. Estão vestidos de brancos e eles são reis. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. No trono, vê só que no trono tem o quê? A soberania de Deus, relâmpagos, vozes e trovões, referências ao Antigo Testamento. E no trono também está quem? Os 7 Espíritos de Deus, que é uma referência ao Espírito Santo. Há na frente do trono um como que mar de vidro semelhante ao cristal. Então aqui os inimigos diante do trono, eles já estão vencidos. O mar de vidro representa os inimigos de Deus. Eles estão cristalizados. A ideia aqui é de cristalizados. Estão paralisados, estão vencidos diante de Deus.
E também no meio do trono e à volta do trono há 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. Então o primeiro círculo é o círculo dos anciãos. O segundo círculo, dos 4 seres viventes. Veja ali, o primeiro, versículo 7, ser vivente, é semelhante ao leão. O segundo, semelhante ao novilho. O terceiro tem rosto como de homem. O quarto, ser vivente, é semelhante à águia, quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos, ao redor e por dentro. Não tem descanso, nem de dia nem de noite. Esses 4 seres viventes, eles representam a criação. Então nós temos aqui a igreja ao redor do trono, a igreja representada e a criação. E os 4 seres viventes, eles proclamam: Santo, Santo é o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Ok? Até aqui está tranquilo, irmãos? Quando esses seres viventes, versículo 9, quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças, que é o que nós vamos ver no capítulo 5, ao que se encontra sentado no trono e ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão ao que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és o quê? Digno. Veja que essa palavra digno, ela vai aparecer aqui diversas vezes. Daqui no capítulo de número 5, nós vamos ver a palavra digno aparecendo algumas vezes. Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Vi na mão direita, a mão forte, a mão direita. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono. Quem está sentado no trono? Deus. Um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Esse livro é o livro da história. Nós vimos semana passada. Este livro é o livro da história. Este livro é o livro dos decretos de Deus. Então Deus tem na mão dele este livro, selado com 7 selos. Então repare aí o número 7. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: Quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Então repare aí novamente a palavra digno. Agora, quem é digno de abrir este livro e de lhe desatar os selos? E, ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Então parecia que ninguém era digno de abrir o livro. Qual é a consequência disso? João chora, versículo 4. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Aqui João provavelmente considerou que nem mesmo Jesus era digno, porque ele chora. Semana passada algumas pessoas me indagaram disso, né? Pastor, mas João não considerou que Jesus era digno? Parece que não, porque ele chora. Ninguém é digno de abrir o livro. João vai cometer algumas coisas de homem. Nós vamos ver mais adiante, um anjo aparece para João e João tenta adorar o anjo. E o anjo vai dizer para João: não me adore, eu sou um conservo teu. Então João tem algumas coisas de homem. Aqui ele chora porque ninguém é digno de abrir o livro. Parece que ninguém é digno. Versículo 5. Todavia um dos anciãos me disse: não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, profecia lá de Jacó, que nós vimos semana passada, a raiz de Davi, profecia de Deus feita a Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então nós paramos aqui semana passada. Irmãos, vamos abrir a palavra. Só um detalhe aí que eu queria comentar, no capítulo 4, aí, quando fala aí, no versículo 5, ao redor do trono, ali é o relâmpago, não dá o sentido
do trono saem relâmpagos, vozes e trovões. Do trono, né? Você imagina, é difícil até de imaginar. Do trono saindo, né? Relâmpagos, vozes e trovões. No Monte Sinai, é isso que aconteceu quando Deus se manifestou ao povo de Israel. Então, aqui é uma referência ao Deus que libertou o povo do Egito. Este Deus é o mesmo Deus que está sentado no trono. Agora, irmãos, abra a palavra de Deus comigo lá em Mateus. Nós vamos ler, antes de continuarmos aqui, no capítulo 5. Por que nós fazemos essas revisões? Para fixar na mente, tanto para recordar quanto para fixar na mente. Mateus capítulo de número 27. Mateus capítulo 27. A visão de João, ela vai reportar aos dias da ascensão de Cristo. Então a gente vê que não está numa ordem cronológica, né? No capítulo 27, versículo 33, nós temos a crucificação de Jesus. Então ele foi crucificado. A partir do versículo 45, nós temos a morte de Jesus. E a partir do versículo 57, nós temos o sepultamento de Jesus. Irmãos, isso é muito importante. Parece algo que é muito comum para nós, porque nós sempre falamos nisso, mas a pessoa, para ela ser salva, ela precisa crer nisso, que Jesus ele veio a este mundo, que ele foi crucificado, morto e ressuscitou. Paulo fala, né, que é preciso confessar com a boca e crer no coração que ele ressuscitou. Depois Jesus, ele aparece a algumas mulheres, depois aos discípulos, e Jesus dá uma ordem aos seus discípulos. Mateus capítulo 28, versículo 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo, estou lendo os últimos versículos de Mateus capítulo 28. Toda a autoridade me foi dada no céu e na... A visão de João vai vir para cá, para esse texto. Então, nos 3 primeiros capítulos, a igreja já existe, ela já espalhou até para a Ásia, mas a visão de João agora, no capítulo 5, ela vai vir, 4 e 5, ela vai vir para esse texto. Porque Jesus está dizendo, toda a autoridade me foi dada aonde, irmãos? No céu e na terra. Então, de uma certa forma, Jesus sempre teve essa autoridade, porque ele é Deus. Mas agora, a autoridade lhe foi dada. Nós vamos ver o Pai passando a autoridade para o Filho, o Pai dando todo o poder ao Filho, e o Filho vai reinar. E depois, no final da história, o Filho vai devolver o poder ao Pai. Mas a autoridade aqui é poder, é governo, é soberania. Jesus está dizendo, depois da sua morte, depois da sua ressurreição, ele está dizendo, todo poder me foi dado, toda autoridade me foi dada, no céu e na terra. Irmãos, é tão grande a autoridade de Jesus, que nós vamos ver que ele tem autoridade sobre anjos, sobre homens, sobre demônios. Tudo foi colocado debaixo dos pés de Jesus. Toda a autoridade lhe foi dada. Depois nós vamos ver até mesmo Cristo proclamando entre os demônios a sua autoridade. Mas ele está dizendo, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. E uma ordem, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho
e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a preste atenção nessa palavra, consumação. Ou seja, as coisas elas ainda não estão consumadas, até a consumação do século. Agora vamos lá para Atos, capítulo 1. Atos, capítulo de número 1. Eu vou ler aqui a partir do versículo 1, é rápido. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, quem escreve é Lucas, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar até o dia em que, depois de haver dado o mandamento por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Irmãos, tem coisas que os apóstolos falam que a gente pergunta assim, de onde que os apóstolos tiraram isso? Jesus passou 40 dias com eles, ensinando coisas referentes ao reino de Deus. Então Jesus ensinou muitas coisas para eles. E a gente vai ver que o ensino de João em Apocalipse é o mesmo ensino de Paulo nas suas cartas. Versículo 4. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis o quê? Poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo. Sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus o quê? Elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhes disseram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Eles ficaram olhando Jesus subir aos céus, depois eles não viram mais nada. O fato é, como Jesus recebeu toda a autoridade e poder, e o que acontece nos céus depois da subida dele, é isso que Apocalipse vai revelar para a gente agora. Veja lá Apocalipse capítulo 5, versículo 6. Então, quero que você leia ali comigo a introdução da folha, antes de nós lermos o texto. Os capítulos 4 a 6 descrevem a coroação de Cristo, o momento em que Cristo recebe toda a autoridade e poder. Há um sentido em que Cristo sempre foi Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, até porque Ele é Deus. Mas estamos falando do aspecto redentivo, através da sua conquista por meio da sua morte, ressurreição e subida aos céus. Então veja ali o ponto 1 da folha é a descrição do vencedor. Capítulo 5, versículo 6 de Apocalipse. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, repare o número 7, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Então, a descrição do vencedor. Então, Jesus aqui, ele aparece no meio do trono.
e ele pode abrir o livro. Veja ali mais uma vez o versículo 6. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, ou seja, no centro de tudo, no centro da criação, no centro da igreja, um cordeiro como tendo sido morto. Irmãos, a maior vitória de Jesus está na sua morte. A maior vitória de Jesus está na sua morte. Isso parece algo contraditório, mas a maior vitória de Cristo está na sua morte. Um cordeiro como tendo sido morto. Agora, toda a Escritura, a gente vê que o Apocalipse ele faz dezenas e dezenas de referência ao Antigo Testamento. Toda a Escritura nos fala da morte do cordeiro. Toda a Escritura nos fala da morte do cordeiro. Agora Jesus ele está onde? No meio do trono, ele está no centro de tudo, ele aparece aqui, e ele é um cordeiro que aparece de pé. De pé. Cordeiro como estando morto. Ele é o símbolo máximo da expiação e transferência de culpa. Agora vamos ver alguns textos bíblicos. Gênesis capítulo 22. Gênesis capítulo 22. Nós temos que entender o cordeiro. Porque o cordeiro ele vai aparecer com frequência. Gênesis capítulo 22. É a primeira vez que, Gênesis 22 é a primeira vez que o cordeiro ele aparece assim de modo explícito. Gênesis capítulo 22, versículos 7 e 8. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai, meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque, eis o fogo e a lenha. Mas onde está o cordeiro para o sacrifício, para o holocausto? Respondeu Abraão, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Aqui Deus pede que Abraão sacrifique seu próprio filho. Deus nunca pede sacrifício humano na Bíblia, exceto nesse texto. Deus pede que Abraão sacrifique o seu próprio filho. Só que Deus não permitiu que Abraão sacrificasse o seu filho. Imagina a conversa, né? Isaque e Abraão conversando pelo caminho. Isaque fala, papai, olha, tem tudo aqui, tem a lenha para o sacrifício, tem a faca para derramar o sangue, tem o fogo, mas e o sacrifício? Qual é a resposta de Abraão a Isaque? Deus vai providenciar para ele mesmo o cordeiro. Deus ele vai providenciar para ele mesmo o cordeiro. Aqui nós temos embrionariamente a promessa de que Deus providenciaria um Salvador que faria expiação dos pecados perante ele. Esse Salvador tomaria sobre si a culpa dos nossos pecados. Amém, irmãos? Estão entendendo? Então o cordeiro ele aparece onde? Lá em Gênesis. Esse cordeiro que aparece aqui em Apocalipse, ele já tinha aparecido lá em Gênesis. Mas vamos ver aqui Êxodo capítulo 12. Êxodo capítulo 12. A instituição da Páscoa. A gente não precisa ler todo o texto, não é nossa intenção. Mas aqui a instituição da Páscoa é o quê? A morte do cordeiro. A instituição da Páscoa é a morte do cordeiro. Não tem nada a ver com o coelhinho da Páscoa. Ou cultura pagã. Cultura pagã, irmãos, que rouba a glória de Deus. Preste atenção na cultura, em tudo aquilo que rouba a glória de Deus. A Páscoa é a morte do Cordeiro. É a morte de Cristo na cruz. Agora, a Páscoa celebrada por Moisés já falava do Cordeiro, que Deus já tinha falado lá para Abraão. O sangue do Cordeiro teria que ser derramado para que a culpa e a penalidade do pecado fosse transferida para o Cordeiro.
Veja ali o versículo 13. O sangue vos será por sinal, o sangue do cordeiro, o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós. Aqui está a palavra Páscoa. A palavra Páscoa significa passar sobre. Passarei por vós. E não haverá entre vós praga destruidora, quando ferir o Egito. Este dia vos será por memorial. Então, o cordeiro, ele é o vencedor. Sem cordeiro não há vitória. Veja, aí mesmo, em Êxodo, capítulo 29. Êxodo, capítulo 29. Versículos 38 e 39. Isto é o que oferecerás. Isto é o que oferecerás sobre o altar. No Novo Testamento nós temos altar? Não temos altar. Nem templo. Templo só de Jerusalém. Isto é o que oferecerás sobre o altar. 2 cordeiros de 1 ano. Cada dia, continuamente. Um cordeiro oferecerás pela manhã e o outro ao pôr. Então imagina que em Israel todo dia morria cordeiro. Um cedo e um de tarde. Quando começa o dia e quando termina o dia. Símbolo. Para que Israel lembrasse que era necessário que Deus providenciasse o cordeiro, o Salvador. Todo dia. Sacrifício diário, sacerdote todo dia. O sacerdote amanhecia, qual era o café da manhã do sacerdote? Sacrificar o cordeiro. Última ação do sacerdote: sacrificar o cordeiro. De manhã, Senhor, te agradeço porque os meus pecados são transferidos para o cordeiro. Corta o cordeiro. À tarde, final do dia, Senhor, te agradeço porque os nossos pecados são levados pelo cordeiro. Todos os dias. Isaías capítulo 53 descreve a crucificação de Cristo, profetizada por Isaías centenas de anos antes de Cristo. Mas quero ler só o versículo 4. Aliás, quero ler o 1 e o 4. Capítulo 53, versículo 1. Quem creu na nossa pregação e a quem foi revelado o braço. Então é uma revelação. Como Apocalipse, aqui é uma revelação. O significado da morte de Cristo na cruz é uma revelação. As pessoas podem entender. Você já ouviu falar de Jesus? Já ouviu falar de Jesus. Quem é Jesus? Morreu na cruz. As pessoas entendem a história. Mas entender, ter no coração que quando ele morreu na cruz, ele levou sobre si os nossos pecados, todos. E nós não precisamos fazer mais nada além de crer nele para sermos salvos. Crer que a morte dele foi suficiente e eficaz para levar os nossos pecados. Isso é uma revelação, uma obra do Espírito no coração do homem. Versículo 4. Certamente o Cordeiro, tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, toda a história bíblica, ela se centraliza onde? Na morte do Cordeiro. Bom, irmãos, depois você pode ler 1 João capítulo 1, versículo 29. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pode ler 1 Pedro, capítulo 1, versículo 19, que vai falar da nossa redenção como exemplo. Mas um grande exemplo para nós no Novo Testamento, nós temos a Santa... O que é a Santa Ceia? É a lembrança da morte do Cordeiro. É a lembrança da morte do Cordeiro. Então volte lá para Apocalipse, capítulo 5.
Então vi, versículo 6, então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, ou seja, entre a criação e a igreja, um cordeiro como tendo sido morto. A palavra morto aqui no original, ela é assassinado. Assassinado. O tradutor ele pode escolher várias palavras na hora da tradução. E a palavra aqui é, ele foi morto. O que significa ele foi morto? Que ele foi assassinado. Então, Jesus ele foi assassinado. Ele morreu como um mártir. Ele era um inocente que morreu como mártir. Ele foi morto. Como os cordeirinhos. Os cordeirinhos, eles são inocentes, mas eles morriam em nosso lugar no Antigo Testamento. Eles eram assassinados, né? Não como uma pessoa, mas eram mortos em nosso lugar. Então veja aí esse cordeiro. Ele tinha 7 chifres. Chifre, no Apocalipse, é símbolo de poder e de autoridade. Ele tinha 7 chifres. Olhe para mim. Você não deve se impressionar com o tamanho do número, mas com o significado do número. Porque 10 é mais do que 7, não é? Mas no Apocalipse não. 100, alguma coisa. Não, vai aparecer alguns seres, tem mais, né? Não. O número 7, ele é um número que representa Deus. Então, o 7 aqui, ele tinha 7 chifres. Ele tem todo poder e autoridade. Ele tem poder e autoridade. Ele tem 7 olhos. O que são os 7 olhos? O próprio texto explica. Bem como os 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Os 7 Espíritos aqui, eles são o Espírito Santo. Agora, meus irmãos, era necessário que Jesus subisse para que o Espírito Santo fosse o quê? Enviado. Amém, queridos? Era necessário que Jesus subisse para que o Espírito Santo fosse enviado. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. O que o texto diz aqui? Que os 7 Espíritos de Deus, eles são enviados por toda a terra. Se ele não for, ele não virá. Então ele tem os 7 chifres e ele tem o Espírito Santo, que ele envia por toda a terra. É o que o texto está dizendo. Estão compreendendo, queridos? Quando a gente entende o Antigo Testamento e a mensagem que os apóstolos deixaram, não fica difícil entender aqui o Apocalipse. Agora veja o versículo de número... Antes da gente ver o versículo de número 7. Ok. Veja ali o último parágrafo do ponto 1 aqui, a descrição do vencedor. Na folha, a descrição do vencedor. O último parágrafo. Diz assim, finalmente, você está aí comigo? Finalmente algo precisa ser dito a respeito da sua posição em pé no meio do trono. Ela é um resumo da sua vitória. E ele está ali para fazer uma reivindicação, exigir um direito, abrir o livro. Uma poderosa mensagem para os leitores de João. Por quê? Porque a mensagem do Apocalipse é uma mensagem para 7 igrejas. Primeiramente, muitos deles estavam tentando fugir do sacrifício e da morte. Tinham 3 tipos de cristãos. Lembra que eu disse? Cristãos fiéis, infiéis e cristãos que estavam tentando dar um jeitinho, né? Ficar em cima do muro. Muitos deles estavam tentando fugir do sacrifício e da morte, pensando em termos humanos, que teriam muito a perder com isso. Porém, o verdadeiro vencedor, segundo essa visão apocalíptica, não é o que escapa do sacrifício e da morte, mas é aquele que enfrenta, sustentando na sua dignidade e seu testemunho.
não há vitória sem sacrifício. O que Jesus diz? Ser fiel até morte. E ele venceu porque ele foi morto. Ele foi fiel ao Pai até a morte. Ponto 2, veja aí na folha, transferência do comando celeste. Transferência do comando celeste. Versículo de número 7. Veio, pois, e tomou o livro da mão daquele que estava sentado no trono. Olha, irmãos, isso aqui é uma descrição abrupta. O livro estava na mão de quem? Na mão direita de Deus. Na mão forte de Deus. Quem vai tirar alguma coisa da mão de Deus? Deus está segurando lá. Ninguém é digno nem de olhar para aquele livro, diz o texto. Nem abrir o selo, nem olhar para ele. Aí Deus está na mão direita de Deus. Aí vem esse cordeiro que foi assassinado, né? Como que foi assassinado? Ele vem e toma o livro da mão de Deus. Não imagina que ele foi lá com ignorância, não foi isso, né? Mas o texto escreve que ele foi lá e pegou da mão de Deus o livro. Da mão direita, né? Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Por que ele fez isso? Porque ele é digno. Lembra da palavra digno? Que a gente já viu, que vai ser repetida aqui. Ele é digno disso. Ele conquistou isso. Você tem que entender que Deus, ele não faz as coisas sem justiça e direito. Por que Deus simplesmente não salva a igreja? Porque a igreja precisa estar debaixo da justiça e do direito. E a justiça e o direito se fizeram na cruz do Calvário. Ali, Deus, ele pagou pelos nossos pecados. Não simplesmente nos salvou, ele pagou pelos nossos pecados, pela nossa salvação. Versículo 8. E quando tomou o livro da história, né, o livro dos decretos de Deus, e quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Abra lá, volte ao capítulo 4, versículo 9. Não quero confundir você não, mas... Capítulo 4, versículo 9, diz ali: quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono e ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos se prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão ao que vive pelos séculos dos séculos e depositarão suas coroas diante do trono, proclamando: tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, o poder, a honra e o poder. Porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram. Mas aqui diz o quê? Quando esses seres viventes fizerem isso, não é? Quando esses seres viventes fizerem isso, os 24 anciãos vão se prostrar, e todos vão adorar, depositando as coroas, né, dando a ele toda a autoridade, e proclamando: tu és digno, Senhor e Deus nosso. Agora volte lá para Apocalipse capítulo 5. Porque é aqui que acontece aquilo que João disse que iria acontecer. Que os seres viventes e os 24 anciãos se prostrariam. Então veja ali o versículo 8 mais uma vez. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes, representando a criação, e os 24 anciãos, representando a igreja, prostraram-se diante do Cordeiro. O Cordeiro está onde, irmãos? No trono nesse momento. Toda a criação e a igreja se prostram diante do Cordeiro, ele está no trono, tendo cada um deles, tanto a criação como o Cordeiro, os seres viventes, né, tanto os seres viventes quanto os 24 anciãos, eles têm na mão o quê? Harpas e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações
dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes e reinarão sobre a terra. Aqui tem muita coisa que dizer, nós vamos ter que resumir. Tanto os seres viventes quanto os anciãos, eles oferecem músicas e incenso, que são as orações dos santos. E o conteúdo do cântico diz que Jesus ele é digno de tomar o livro da mão do Pai. A dignidade dele vem do quê? De que ele foi morto. Veja ali o versículo de número 9, né? Entoava um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus. Então a razão da dignidade dele está na sua morte, onde ele compra para Deus pessoas, né, seres humanos que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Então nós sabemos que pessoas de todas as tribos, línguas, povos e nações serão salvas porque Jesus as comprou para Deus. Elas pertencem, né, por direito a Deus. Sim. Uma pergunta aqui, não parece infantil, mas carece de uma criação. Por exemplo, quando Jesus chegou lá para tomar o livro da mão, quem estava sentado no trono? Pai, o Deus Pai. A mão direita de Deus sentou-se ao lado. Por que não dois tronos? Por que não dois tronos, Manuel? Eu não sei responder. É porque ou a resposta é essa que eu vou te dar, né? É porque você tem só um só Deus que subsiste em três pessoas. No trono está o Pai, o Filho e os 7 Espíritos, que é o Espírito Santo. Sim. Agora veja Efésios. Vamos abrir lá em Efésios. Vamos entender um pouco aqui. É muita informação. Nós vamos entendendo. Quando o significado dele tomar o livro na mão, da mão do Pai. Efésios capítulo 2. Vamos ver o que o apóstolo Paulo fala, né? Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 1, viu, irmãos? Conserte aí na sua folha, tá? Efésios capítulo 2 aí, mas é Efésios capítulo 1. Está anotado errado aí na folha. Na folha está Efésios 2, 21, Efésios 2, 22. É Efésios capítulo 1. E nós vamos ler a partir do versículo 18. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer. Iluminados os olhos do vosso coração. Os irmãos estão aí comigo? Iluminados os olhos do vosso coração para saberdes qual é a esperança do seu chamamento. Qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos. Segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à direita nos lugares celestiais. Então Jesus está sentado aonde, segundo Paulo? No trono à direita de Deus, Pai.
acima de quem? De todo principado e potestade e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir não só no presente século, mas também no vindouro. Vamos ler de novo esse versículo aqui. Jesus está acima de todo principado, potestade, né, de todo demônio, Satanás, o que você imaginar. E poder e domínio. Isso se refere aos reinos da terra. Jesus está acima de tudo, né, de todo governo. E até de todo nome que se possa referir não só no presente século, mas também no vindouro. O que Jesus disse? Toda a autoridade me foi dada no céu e na... É o que Paulo está dizendo aqui, com outras palavras. Versículo 22. E pôs todas as coisas debaixo dos pés. E para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, o qual é o seu corpo. A plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então, Jesus, ele tem toda a autoridade. Agora, veja comigo, 1 Coríntios capítulo 15. Primeira Coríntios, capítulo 15. Versículos 24 a 28. 1 Coríntios capítulo 15, 24 a 28. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai. Olha, irmãos, Deus deu o reino para o Pai, o fim vai vir quando o Filho devolveu, aliás, o Pai deu o reino para o Filho, e o fim vai vir quando o Filho devolveu o reino para o Pai. Veja ali. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai. Mas, nesse momento, quem reina? Quem reina nesse momento, irmãos? Jesus reina. Ele reina. Nesse momento, ele reina. O reino foi entregue para ele. Ele está com o livro nas mãos. Quando a história for consumada, ele vai devolver o reino para o Pai. E então virá o fim quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo principado, bem como toda potestade e poder. Então Jesus vai destruir todos os inimigos de Deus e da igreja. O que o Apocalipse vai mostrar? Olha aqui para mim. Nos próximos capítulos, Jesus destruindo esses inimigos. Nós vamos ver a destruição dos inimigos, lendo Apocalipse. Versículo 25. Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. E o último inimigo a ser destruído é a morte. Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou, que é o Pai. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também sujeitará aquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Então, nesse momento, quem reina é o Filho. Volte lá para Apocalipse, capítulo 5. Como é que Paulo sabia dessas coisas? Certamente Jesus revelou para ele. Ok. Versículo de número 9 de Apocalipse capítulo 5. Entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. O que está dizendo aqui é que os salvos, eles vão exercer o sacerdócio e o reino.
esse sacerdócio e reino, ele já é no presente. Quando alguém é salvo, lavado e remido pelo sangue de Jesus, esse já começa a ser sacerdote e reino perante a autoridade de Deus. Quando a gente lê, a gente pode ver isso em vários textos, tanto em Êxodo capítulo 19, quanto em 1 Pedro capítulo 2, 9, onde nós vamos ver ali que vós sois raça eleita, sacerdócio real. Pedro não está falando de algo que vai ser, Pedro está falando de algo que já é. Versículo 11, um outro círculo. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono. Quem estava ao redor do trono? Os 4 seres viventes, os 24 anciãos, e agora João vê, a visão de João é ampliada, ele vê o quê? Veja ali. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, ou seja, o céu é muito maior, o céu é muito grande, milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz, digno é o Cordeiro, olha novamente a expressão digno, digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra e glória e louvor. Se você contar aí, você vai ler 7 atributos do Cordeiro. Ele tem poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Quem que é adorado aqui, irmãos? O Pai e o Filho. Eles são igualmente adorados. Igualmente adorados. Porque, veja, a adoração é aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, aos dois, seja o louvor, a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Por que nós adoramos Jesus? Porque ele está sentado no trono, ele reina, ele é digno, ele é Deus. De outra maneira, ele não poderia ser adorado, porque a Bíblia diz: ao Senhor teu Deus adorarás e somente a ele darás culto. Então só ele pode ser adorado, e aqui tanto o Pai quanto o Filho recebem adoração. E os 4 seres viventes respondiam amém, também os anciãos prostraram-se e adoraram. Então, o texto todo aqui, o texto vai mostrando o tempo todo a criação e a igreja prestando a adoração ao Filho, né? Ao Filho. Bom, alguma dúvida, irmãos? Algum questionamento? Tá tudo tranquilo aí? Para concluir, então, nós temos aqui um relato daquilo que aconteceu quando Jesus ele subiu aos céus. Como eu disse, então, as coisas em Apocalipse elas não estão em ordem cronológica. São 7 visões que João tem. E nós temos que fazer quadros, né? Imaginar quadros dessas visões. E aqui João vê nos capítulos 5, 4 e 5, né, e 6, aquilo que acontece nos céus. O que vai acontecer na sequência que nós vamos estudar semana que vem? E nesse mês de dezembro nós não vamos parar, porque nós já estamos estudando Apocalipse há 5 meses. Nós começamos em agosto. Então nós não vamos parar agora nessa época, né, de férias. Nós vamos ver Cristo abrindo os selos, e conforme ele vai abrindo os selos, os decretos de Deus vão se cumprindo, especialmente sobre os homens ímpios. Então é importante você vir aqui semana que vem para você compreender a abertura de cada selo. A abertura de cada selo.
Os 6 primeiros selos temos aqui no capítulo 6, depois temos ali um interlúdio, até que o 7º selo vai ser aberto lá no capítulo de número 8. Ok, queridos? Bom, estou parando por aqui. Tem muitas referências aqui ao Antigo Testamento, mas acho que já foi bastante informação. Vamos orar, meus irmãos? Pai bendito, em nome de Jesus Cristo, nós nos colocamos, Senhor, diante de Ti. Sabemos, Pai, que somente pelo Teu Espírito nós podemos compreender a autoridade que foi dada a Jesus. Ele diz que toda a autoridade lhe foi dada no céu e na terra, e nós sabemos que Jesus ele tem autoridade sobre anjos, ele tem autoridade sobre demônios, ele tem autoridade sobre reis, sobre os presidentes, sobre os governadores, sobre os prefeitos desse mundo, ó Deus. Sabemos que toda a autoridade está em Jesus Cristo, o Filho de Deus. E, Pai bendito, pedimos graça para podermos confiarmos nessa autoridade de Jesus. Porque às vezes, Senhor, nos falta fé para crermos que de fato Ele tem toda a autoridade. E é somente quando cremos que pregamos o Evangelho a toda criatura. Pregamos com autoridade, não nossa autoridade, mas com a autoridade que nos foi dada por aquele que tem toda a autoridade. Pai bendito, que nós, como igreja redimida, possamos louvar ao Cristo que é digno. Dá-nos, ó Pai, entendimento e compreensão para a vida daquilo que vamos estudar na sequência. É em nome de Jesus Cristo que oramos. Amém.